Você já percebeu como, muitas vezes, somos os nossos próprios inimigos? É como se existisse dentro de nós uma força silenciosa que, no momento em que estamos prestes a avançar, simplesmente nos puxa para trás. Esse é o ciclo da autossabotagem, e ele é mais comum do que você imagina. A autossabotagem não acontece de forma óbvia. Ela se manifesta em pequenas atitudes do dia a dia, a procrastinação, a comparação constante com os outros, a falta de confiança em si mesmo ou até a mania de abandonar projetos no meio do caminho. No fundo, sabemos o que deveríamos fazer, mas algo em nós cria desculpas, inventa obstáculos e nos mantém presos em um labirinto de frustrações repetidas. Por que isso acontece? Em parte, porque o ser humano carrega medos enraizados, medo de falhar, medo de não ser suficiente, medo de ser julgado. Esses medos se transformam em vozes internas que dizem: não tente, não vai dar certo, você não é capaz. E sem perceber, passamos a acreditar nessas mentiras. O resultado é que permanecemos na zona de conforto, um espaço que parece seguro, mas que na verdade é uma prisão invisível. Mas existe uma verdade dura, porém libertadora: ninguém vai vir nos salvar. Se quisermos quebrar o ciclo da autossabotagem, precisamos assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. E isso significa parar de culpar as circunstâncias, parar de se esconder atrás de desculpas e encarar de frente as próprias escolhas. O primeiro passo é tomar consciência. Perceba os momentos em que você se sabota. Note quando você deixa para amanhã o que poderia fazer hoje, ou quando se convence de que não é bom o bastante. A lucidez é a chave que abre a porta da mudança. Sem consciência você repete padrões. Com consciência você começa a ter escolha. O segundo passo é agir apesar do medo. Não espere coragem para começar. A coragem nasce da ação. Cada pequena decisão que você toma contra a autossabotagem, levantar cedo, terminar aquela tarefa, dizer não ao que não faz sentido, fortalece sua confiança e enfraquece a voz interna que tenta te sabotar. O terceiro passo é substituir o perfeccionismo pela constância. Muitos desistem porque esperam o momento perfeito, a motivação perfeita, as condições perfeitas, mas isso não existe. O que existe é a disciplina diária, as pequenas vitórias acumuladas, os tijolos que dia após dia constroem uma nova versão de si mesmo. E por fim, o passo mais transformador: assumir o controle. Isso não significa controlar tudo ao redor, porque isso é impossível. Significa controlar a única coisa que realmente está nas suas mãos, suas atitudes. O mundo pode estar em caos, mas você ainda pode escolher se vai avançar ou recuar, se vai crescer ou se esconder. Lembre-se, a autossabotagem é um veneno lento, mas a lucidez é o antídoto. Pare de esperar permissão. Pare de esperar o momento certo. A vida está acontecendo agora, e se você não assumir o controle dela hoje, amanhã será apenas mais uma repetição do ontem. A verdadeira liberdade começa quando você decide parar de se sabotar e finalmente se tornar aliado de si mesmo. A autossabotagem é como uma sombra que nos acompanha em silêncio. Ela aparece nos momentos em que estamos prestes a dar um passo importante, começar um projeto, mudar de carreira, entrar em um relacionamento ou até cuidar mais da saúde. De repente, surge uma voz interna que diz: você não vai conseguir, melhor deixar para depois, não é o momento certo. E sem perceber, recuamos. Esse processo é tão sutil que muitas vezes acreditamos que é racional. Chamamos de preguiça, falta de tempo, falta de oportunidade, mas na verdade é medo disfarçado, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de descobrir que não somos tão bons quanto gostaríamos de acreditar. É importante entender que a autossabotagem não acontece porque somos fracos ou incapazes. Ela é, na verdade, um mecanismo de defesa da mente. Nosso cérebro, programado para buscar segurança, interpreta qualquer mudança como ameaça. E por isso cria desculpas, atrasos, procrastinação, distrações. Ele nos mantém no conhecido, mesmo que esse conhecido seja insatisfatório e doloroso. O problema é que esse ciclo gera um aprisionamento silencioso. Ficamos presos em um loop, temos vontade, mas não agimos. Nos frustramos, mas repetimos os mesmos comportamentos. É como correr em uma esteira, gastamos energia, mas não saímos do lugar. E o mais cruel é que quanto mais nos sabotamos, mais alimentamos a ideia de que não somos capazes. Criamos um círculo vicioso.
Autossabotagem gera frustração, frustração gera baixa autoestima gera mais autossabotagem. Mas aqui está a verdade, você não está doente. Você está apenas preso a padrões mentais que podem ser quebrados. E para quebrá-los, o primeiro passo é a lucidez. Olhar para si com honestidade brutal. Reconhecer que a maior barreira não está fora, mas dentro de nós. É desconfortável admitir isso, mas é também libertador. Porque, se a autossabotagem nasce dentro de nós, a libertação também nasce. Não depende do governo, da família, da economia, do acaso. Depende de um ato de consciência e de decisão. No próximo bloco, vamos falar exatamente sobre isso, como desenvolver consciência e começar a agir mesmo diante do medo. O que diferencia alguém que permanece preso na autossabotagem de alguém que rompe esse ciclo não é inteligência, talento ou sorte. É consciência. Sem consciência, a pessoa age no piloto automático, repete os mesmos erros, cria desculpas, se esconde atrás de justificativas. Mas, quando a consciência desperta, ela começa a perceber o jogo oculto da mente, percebe os momentos exatos em que está se sabotando. Imagine alguém que decide começar a academia. No primeiro dia, a mente diz, está cansado demais, melhor começar semana que vem. Se não houver consciência, essa desculpa parece lógica, mas com lucidez percebemos, isso é apenas a voz da autossabotagem, tentando me segurar. E quando identificamos essa voz, ela perde força. O segundo passo é agir apesar do medo. Muitos acreditam que precisam esperar a motivação aparecer para começar. Mas isso é uma armadilha. A motivação é instável. Hoje você tem, amanhã desaparece. O que realmente transforma é a ação. É decidir levantar, mesmo sem vontade. É escrever uma página, mesmo sem inspiração. É dar o primeiro passo, mesmo com medo. E algo curioso acontece. Quando você age, a motivação vem depois. É como acender uma fogueira. Primeiro é preciso esforço para gerar a chama. Depois, o fogo se mantém. Outro inimigo da consciência é o perfeccionismo. Muitos desistem não porque não são capazes, mas porque querem que tudo saia perfeito. O segredo não é perfeição, é constância. Fazer pouco, mas todos os dias. Construir tijolo por tijolo. Um texto mal escrito hoje abre caminho para um texto melhor amanhã. Um treino curto hoje prepara seu corpo para treinos mais intensos no futuro. A constância é o que transforma a ação em hábito e hábito em identidade. Assumir o controle da vida não significa controlar tudo. Isso seria impossível. Significa assumir responsabilidade pelas próprias atitudes, escolhas e caminhos. É parar de esperar que algo externo mude para, só então começar a viver. Muitas pessoas dizem, quando eu tiver mais dinheiro, vou começar. Quando eu tiver mais tempo, vou cuidar de mim. Quando alguém me apoiar, vou seguir meus sonhos. Mas esse quando nunca chega. E a vida se torna uma eterna espera. A verdade é dura. O amanhã não existe. O único momento em que você pode agir é o agora. E cada escolha feita hoje molda o que será o seu futuro. Assumir o controle é encarar o espelho e dizer, se a minha vida não está como eu gostaria, é minha responsabilidade mudá-la. Não é culpa dos pais, do governo, do chefe, do parceiro. Talvez eles tenham influência sim, mas no fim a escolha de como responder ao mundo é sempre sua. E aqui está um segredo poderoso. Você não precisa dar passos gigantes, precisa apenas dar passos consistentes. A disciplina diária é mais forte do que explosões ocasionais de motivação. É o hábito que molda o destino. Assumir o controle também significa aprender a dizer não. Não a pessoas que drenam sua energia. Não a projetos que não fazem sentido. Não a padrões que só reforçam a sua prisão. Cada não que você diz ao que não importa abre espaço para um sim ao que realmente importa. E, acima de tudo, assumir o controle é se tornar aliado de si mesmo. É parar de lutar contra si, de se criticar em excesso, de se punir por cada erro. É compreender que falhar faz parte, que o aprendizado nasce da tentativa e que cada queda é apenas um passo a mais no caminho. Você não está condenado a repetir os mesmos padrões. Você não está fadado à autossabotagem. O poder de mudar está em suas mãos. E começa no instante em que você decide de verdade se tornar responsável pela própria vida. A autossabotagem é o veneno, a lucidez é o antídoto e a ação é a cura definitiva.
O futuro não será construído amanhã, ele está sendo construído hoje, em cada escolha, em cada atitude, em cada decisão. Então pare de esperar, assuma o controle e comece agora.